Bom, é isso aí então. Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Hoje o nosso tema será a conversão de arquivos 2D para 3D. Eu sou o Thales, sou técnico de aplicação aqui da CADWorks e estarei explicando mais sobre a conversão de dados de 2D para 3D. Antes, eu gostaria de fazer um teste para verificar se todo mundo está me escutando, tá? Então, eu vou colocar uma pergunta na tela. Eu vou pedir que, por favor, vocês respondam aqui para mim. Legal, tá todo mundo me ouvindo. Então, beleza. Então, vamos lá. Ah, então, a gente vai falar um pouquinho, né, como utilizar o nosso GoToWebinar para você aproveitar ao máximo, né, o nosso webinar. Então, para utilizar, nós teremos um botão na lateral direita para ativar ou desativar o modo tela cheia, tá? E também mais abaixo uma área para realização de perguntas a serem respondidas ao final deste webinar. Então, a nossa agenda, nós vamos ter uma introdução breve, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho do que, por que utilizar o 3D, enfim, por que converter arquivos 2D para 3D. Teremos a nossa demonstração e, no fim, as perguntas. Legal, então vamos lá. No mundo atual, no mundo digital atual, os projetistas e engenheiros exigem ferramentas 3D para aprimorar o seu projeto e melhorar a comunicação. No passado, cerca de um terço dos gastos da engenharia eram em desenhos 2D. Ainda assim, 60% desses desenhos não correspondem ao modelo 3D nem à sua eficiência. E por que eu devo utilizar, né? Por que eu vou utilizar o CAD 3D? Bom, você tem diversas vantagens, então uma delas é a melhoria da visualização e comunicação. O CAD ele é excelente para comunicar ideias. Vivemos em um mundo tridimensional, portanto visualizamos os objetos dessa maneira. Quando se trata de transmitir a ideia, né, de um projeto, e até, claro, se preferirmos uma imagem ou um modelo e animação 3D, nós preferimos isso a um desenho técnico 2D. A compreensão é melhor. No ambiente 2D, o projetista precisa olhar 3 ou 4 vistas de um projeto para combiná-las mentalmente e aí saber como esse projeto será ele em 3D. Embora os engenheiros e desenhistas possam compreender um desenho 2D, isso pode ser um pouco mais difícil para clientes, vendedores, compradores, né, para fornecedores, inclusive. Então, visualizar um projeto em 3D em vez de 2D garante uma boa comunicação nesse sentido. Tá? Outra característica, redução de erros no detalhamento. Quando você tem um modelo 3D, no SolidWorks o detalhamento ele é gerado automaticamente. Então você utiliza o modelo pronto para poder gerar as vistas frontais, superior, direita, conforme a necessidade do detalhamento. Então você tem um modelo 3D pronto, você garante que você não vai esquecer uma linha ou uma achura, tá? Então você tem essa segurança de você poder fazer um detalhamento mais seguro. Uh, Eliminação de atualização manual. Em 2D, é necessário atualizar manualmente cada vista de desenho sempre que ocorre uma alteração. Se você alterar uma peça, você precisa realizar essa modificação em cada uma das vistas do desenho da peça. Além de precisar alterar todas as vistas da montagem onde essa peça, por exemplo, foi inserida. Né? Então, pense em quantas vistas você precisa atualizar manualmente em 2D, em vez de realizar uma simples mudança de projeto no seu sólido 3D. Uma pequena alteração de dimensão ou uma peça desencadeia uma série de atualizações no 2D. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar a nossa peça. Cada peça sua vai ter no mínimo 3 vistas,
certo? Em seguida, o desenho da montagem onde essa peça está inserida, que também vai ter essas 3 vistas, no mínimo, né, a serem atualizadas. O que acontece se a montagem tiver várias dessas peças? Além disso, como você pode ter certeza de que todos os desenhos e que a peça é usada, utilizada, foi atualizada corretamente, certo? Então, a gente tem essa vantagem também. Aceleração dos ciclos de desenvolvimento. Então, a partir do momento que você tem um modelo 3D, você ganha tempo no detalhamento, você ganha tempo na hora de criar essa montagem, você ganha tempo na hora que você tiver que simular alguma situação no seu produto, você economiza etapas, como por exemplo, eu ter que criar um protótipo, depois eu tenho que testar se esse protótipo resiste a alguma força específica. Então, o modelo 3D garante para você que você vai ter você vai ter que pular essas etapas de testes aí, por exemplo, do seu modelo 3D. Reutilização de modelos existentes. Então, por exemplo, você já tem as suas vistas 2D, então você consegue reutilizar essas vistas para 3D também, tá? Então você consegue reutilizar sem ter que retrabalhar novamente, ter que fazer passo a passo de novo a criação. Mas o que fazer com os dados existentes de CAD 2D? Tá? Então, quando você decide mudar do 3D, o que acontece com todos os seus dados do CAD? Né? O que você vem desenvolvendo há anos, que você tem um banco de dados ali, todo pronto já com desenhos 2D. E como é que vai ficar essa comunicação com os clientes que eles ainda usam o 2D? Então vamos pensar um pouquinho nessas questões. Primeiro, a comunicação com usuários de 2D, mesmo que você projete em 3D, o SolidWorks pode gerar desenhos e imagens em vários formatos 2D. Dessa forma, você ainda poderá gerar documentação compatível com qualquer formato 2D tradicional, certo? Como, por exemplo, DWG, o DXF, o PDF 3D. Então, você tem toda aquela... você não precisa desfazer daquilo que você tem anteriormente, você só vai estar atualizando, melhorando o seu banco de dados aí. Então, a conversão de dados do 2D para 3D. De certa forma, projetar em 3D é apenas uma extensão do que você já estava fazendo no 2D. Você começa com um simples esboço 2D, que é similar a uma seção transversal do recurso que você quer em 3D. Então basta pegar um esboço, você desenha esse esboço, basta você utilizar ele. Então você arrastar ele para fora, girar, rotacionar, varrer ao longo de uma trajetória, que são os nossos famosos extrudar, cortar, revolucionar, varredura, tá? São os famosos comandos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Essa é a técnica básica para a criação de uma geometria 3D. Apenas mais uma etapa depois do esboço de seção, do esboço 2D criado. Se os projetos 2D existentes constituem a base para a criação da próxima geração de seus produtos, faz sentido você pegar um tempo que você tem e remodelar eles em 3D e acompanhar essa evolução aí do mercado. Além de exportar dados para vários formatos 2D, o SolidWorks oferece suporte para importação de dados nos formatos DXF e DWG. Ou seja, você tem o 2D e transforma aquilo em 3D, permitindo a criação de modelos diretamente dos dados já existentes. Além disso, o SolidWorks aceita a importação de blocos 2D como base para esboçar em um recurso 3D no SolidWorks. Certo? Então, como é que vai ser essa ideia? Nós vamos pegar o nosso esboço, o perfil 2D que nós temos, por exemplo, tá? E nós temos que converter ele para 3D. Então, a gente vai, por exemplo, aqui eu tenho um DXF, um DWG, né? E eu vou estar convertendo essa peça que eu tenho, feita o detalhamento, para a peça 3D, certo? Então, vamos lá, vamos para a demonstração. Então, eu tenho aqui eu tenho aqui o meu arquivo no Draft Site, né? É um arquivo 2D. Então eu tenho aqui todas as layers, né? Construindo a geometria da peça. Então percebam, eu já tenho um perfil pronto para, por exemplo, a revolução aqui, né? E tem os detalhes também
na região frontal aqui. Então eu vou utilizar esse DWG para poder criar a minha peça em 3D. Então vamos para o SolidWorks. Então, primeiro passo, a gente vai estar abrindo essa peça. Tá? Então eu vou estar abrindo aqui o arquivo DWG dessa peça. Então abrir. Então ele me pergunta para mim se eu quero estar importando. Eu vou importar essa peça para um esboço 2D para poder trabalhar ele, né? E depois criar o sólido. Então a gente pode dar um avançar. Aqui eu vou tirar algumas coisas, né? Então, por exemplo, dimensões, algo que esteja poluindo um pouco o perfil que eu vou estar utilizando. Então eu posso estar removendo algumas coisas, certo? E a gente dá um concluir. Percebam que ele vai ser inserido, para mim, no plano, como se fosse um esboço, todo um esboço. Todas as layers foram trazidas para cá no formato de esboço. Né? Então eu tenho vários segmentos de linhas aqui. Para fazer essa conversão, a gente tem uma ferramenta. Nós temos a ferramenta 2D para 3D. Tá? Para ativar essa ferramenta, botão direito em qualquer área livre, você sempre vai poder ativar ela por aqui, 2D para 3D. Então essa ferramenta ela vai basicamente alocar essas linhas, né, de esboço para mim em diversos planos, criando diversos esboços. Por exemplo, a gente vai começar separando aqui esse perfil, que é o meu perfil para revolução, e eu vou enviar ele aqui para o meu plano frontal. Então, percebam, ele fica em cinza, certo? Como ele está em cinza, ele está ativo em outro esboço. Então, ele gerou mais um esboço na minha árvore de projetos, além do primeiro que eu tinha, né, original. Vou fazer a mesma coisa para esse outro perfil. Então, esse perfil também. Vou enviar ele, por exemplo, para um plano perpendicular, por exemplo, plano direito. Então, percebam que ele vai virar esse meu perfil. Se eu virar um pouquinho aqui, como é que ficou a condição da minha peça? Esse aqui está em um plano, certo? Esse perfil está em outro. E tem esse perfil aqui em azul, que é o ativo, que a gente está colhendo dele as informações que a gente precisa. Em seguida, a gente pode alinhar isso. Então, seleciono aqui dois segmentos de linha. E eu posso utilizar o comando Align Sketch somente para poder alinhar eles e ficar com o perfil fechado, certo? Feito isso, vamos fechar esse esboço. Vamos observar aqui, nós temos 3 esboços na nossa árvore de projetos. O primeiro, original, que foi todas aquelas layers que foram jogadas aqui, transformadas em esboço pro 3D, né? Eu tenho esse que eu separei, o primeiro, tá? E o segundo. Vamos começar fazendo a revolução, que é esse esboço 2 aqui. Se a gente observar bem, a gente tem um detalhe aqui, onde, por exemplo, está detalhado aqui o filete, né, da rosca. Isso não daria certo, porque eu perderia a propriedade do passo. Então, por exemplo, esse filete não pode existir. Um tipo de edição legal é você selecionar essas linhas, né? E faço seleção dessas linhas. E eu vou transformar elas em arquivos, em geometria de construção, linhas de construção. Porque assim ela vai ser ignorada na hora de ser feita a geometria em si, porque elas estão em linha de construção. Vamos fechar esse perfil então, né, para depois estar criando essa rosca. Então eu vou utilizar alguns recursos aqui só para a gente fechar esse perfil. E aí só uma linha para a gente poder fechar aqui também. Essa geometria a qual está em linha de construção vai ser ignorada. Então, feito isso, a gente pode revolucionar isso aqui. Então, revolução. E aí, ele já pode gerar o meu perfil, pelo perfil 2D que eu tinha, eu estou criando o meu sólido com o recurso do SolidWorks. A gente dá um OK. A peça já foi criada, né? A gente tem uma série de edição para fazer nela. Por exemplo, ela tem uma edição aqui, onde ela tem uma área octogonal. Então, essa parte aqui octogonal a gente tem que projetar para a peça também. Então, a gente vai utilizar do mesmo princípio que a gente partiu do anterior. Nesse aqui também a gente vai utilizar esse esboço, que está no plano direito, para poder criar esse corte aí octogonal. Então, esse esboço aqui, certo? Então, eu vou selecionar corte extrudado.
e vou fazer esse corte. Vou utilizar a condição do esboço também, ó, do 2D, para poder definir até onde tem que ir esse corte. E vou inverter para fazer um corte para fora, criando a área octogonal. Em seguida, falta a gente fazer também aqui, ele tem um chanfro, né? Então vamos modelar esse chanfro aqui a partir do esboço também. Então, ó, nessa região, vou reutilizar algumas entidades já, né? Então vamos converter. Fechando o perfil, fazer um corte. Então, ó, fiz aqui esse chanfro, né? Esse corte aqui. E agora eu posso ocultar esse esboço, não vou estar utilizando mais as informações dele. E por fim, eu posso fazer um padrão, né? Padrão simples, circular. Fechando a seção toda do octogonal. Então, olha só, minha peça praticamente já está pronta, né? A gente partiu lá do perfil 2D e conseguiu com o perfil, né, a vista frontal, a vista direita ali, utilizar para criar o meu sólido 3D. Para terminar, isso precisa fechar a rosca, né? Igual eu comentei, se tivesse revolucionado aquela rosca, ela teria saído, né, sem o passo. Para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta nova do SolidWorks 2016. Então, inserir, recursos, ferramenta rosca. Vou fazer uma rosca aqui simples. Então, só eu confirmar. E ele faz a criação dessa rosca para mim também pelo comando. Então, olha só. Nós partimos lá do 2D, chegamos ao a nossa peça em 3D em poucos passos, utilizando o recurso, né, 2D para 3D. Então, é isso aí. Só para a gente então fechar, né? Então nós vamos ver um pouco do nosso resumo. Então pudemos entender melhor, né, mais sobre o projeto CAD 3D e as suas vantagens inerentes em relação ao projeto 2D. A visualização e a prestação do produto são melhoradas, né? As peças e vistas do desenho são atualizadas automaticamente e com exatidão, e a verificação de possíveis erros e do produto final em si fica muito melhor. Além disso, a escolha de 3D não precisa ser um processo de tudo ou nada. Você pode manter os seus arquivos 2D existentes e fazer a transição para o sistema 3D conforme for necessário. No entanto, dois fatos são bem claros, né? O primeiro é que o mundo de projetos e fabricação está definitivamente trabalhando em 3D. E o segundo é que os clientes e projetistas estão exigindo 3D para melhorar os projetos e a comunicação. Por isso, faça parte você também dessa mudança. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos e espero que tenham gostado, tá? Então eu vou deixar um tempo para dúvidas aqui. Então nós temos a janela ao lado aqui, a questions, para perguntas. Fique à vontade para fazer pergunta, tá, pessoal? À disposição.
Bom, então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Para quem quiser ver novamente essa apresentação, ela estará disponível no nosso canal do YouTube e estarei repetindo também essa apresentação às 14 horas. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte técnico. Um ótimo dia e até a próxima.